Olá, amigos produtores rurais. No programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre o assunto do rendimento de carcaça. No programa passado, eu fiz uma introdução sobre o tema e começamos a falar sobre as variáveis que ocorrem no rendimento de carcaça em relação ao manejo dentro da fazenda. Falei, por exemplo, das distâncias, que o gado percorre, de você fechar um lote que está perto do curral, um lote longe do curral. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estresse. Eu até disse no programa passado, o estresse, o animal estressado, um lote estressado, ele começa a defecar e urinar mais rápido. E isso é a diferença que você vai ter no peso vivo. Você imagina uma boiada muito reativa, e se você vai embarcar um lote grande de 100, 200 bois, e você demora 3, 4 horas às vezes para fazer essa pesagem e esse embarque, os primeiros bois que você embarca, eles defecaram e urinaram pouco, porque já vieram logo para a balança. Aqueles animais que ficaram lá no fundo do curral e os funcionários trabalhando para embarcando os outros, lá atrás eles já estão sendo estressados com o manejo do curral. E nesse estresse ele já começa a defecar e urinar lá atrás. Com certeza, os últimos animais, se você tiver uma identificação individual e você conseguir lá no frigorífico pegar o peso e fazer o rendimento de carcaça individual, você vai ver que aqueles primeiros animais que você embarcou vai dar um rendimento de carcaça pior do que os últimos. Isso é claro, porque os últimos defecaram e urinaram mais. Então o peso vivo ali da sua balança, ele vai ser um pouco menor. E a carcaça lá no frigorífico, ela não muda entre o primeiro animal e o último animal, ou se ele foi fechado ontem ou fechado hoje, o peso da carcaça dele lá não muda. Então o que muda é o que vai sair da carcaça, o que vai ser retirado. É a diferença entre esse peso vivo com o rendimento, com a carcaça limpa lá no frigorífico. Então isso já dá diferença. Um embarque mais longevo, você pode ter certeza que você vai ter essas diferenças. São diferenças muito grandes, significativas? Não. Como eu disse no programa passado, são muitas variáveis. Algumas interferem um pouco mais, outras interferem um pouco menos no rendimento. Mas o que interessa é que a carcaça lá no coisa vai ser a mesma. Só tem uma coisa que vai dar diferença lá, se os animais não reidratarem. Então lá no frigorífico, por que tem que chegar antes? Porque os animais têm que reidratar, tem que pôr água dentro da sua musculatura para depois ele dar um rendimento. Animais muito reativos, que chegam muito tarde no frigorífico, muitas vezes não se reidratam corretamente. E aí às vezes você vai ter uma quebra no seu rendimento de carcaça. Então o estresse é muito importante. O manejo ali dentro do curral, ele também é muito importante. Quanto mais manso, menos reativo, o manejo racional dos seus funcionários, trabalhando de uma forma bem lenta, além de não ter contusão nos animais, eles vão ficar menos estressados, vão defecar menos, vão urinar menos e, portanto, você não vai ter uma diferença muito grande nos seus rendimentos de carcaça. Bom, então o manejo ele é muito importante por causa disso. O horário de embarque também é importante. Uma coisa é você embarcar os animais cedo, fechou, pesou. A outra coisa é você embarcar à tarde. Então, essa diferença existe? Existe. E isso, às vezes, não dá nem para a gente quantificar. Porque eu já fiz embarques à tarde que rendeu mais do que o outro embarque que foi feito antes, que embarcou de manhã. Mas a teoria é que à tarde os animais já teve o dia inteiro para comer e beber. Então eles vão estar com a barriga cheia, vamos dizer. E aí esse rendimento tende a ser menor no frigorífico. Isso é uma teoria. Mas que existe diferença entre os horários de pesagem, isso existe. Então a gente tem que ficar de prontidão em relação a isso. O ideal é você fazer um POP, um procedimento operacional padrão dentro da fazenda. Sempre fazer da mesma forma, porque quando houver diferença de um abate para o outro, se você fez a sua parte igual, por essas características variáveis que eu estou passando, dando a dica para vocês, às vezes você pode chegar
Fala assim, eu sei por que esse lote rendeu um pouco mais e por que esse lote rendeu um pouco menos, né? Então, esses horários de pesagem e o procedimento de embarque é muito bom. Nem sempre dá para fazer isso, porque às vezes tem caminhão que chega de manhã, tem caminhão que furou o pneu, estragou e só chega na parte da tarde, e aí esses animais ficaram presos no curral, e aí você também vai ter diferença. Jejum. Vamos falar de jejum. Gente, um jejum de 18 horas lá, se você fechar à tarde para pesar no outro dia de manhã e embarcar, os animais podem perder até 4%, né, de 2 a 4% numa variável. Porque além deles não consumirem nenhum alimento, eles vão estar defecando e urinando. Muito bem. Existe hoje, principalmente para os produtores que vendem de peso vivo na fazenda, muitos corretores, compradores de gado, que falam assim, não, fecha o gado 7 horas e eu vou lá pesar umas 10 horas, 11 horas da manhã a gente vai pesar. Então esses animais têm 2 até 4 horas de jejum. Ah, isso não interfere em nada, né? Aparentemente 2 horas, 4 horas, o que acontece? Nada. Muito pelo contrário. A gente tem dados que entre 2 e 4 horas de jejum nesses animais fechados dentro do curral pode dar uma diferença de rendimento de 1 a 2%. 1 a 2%. É muita coisa, gente. 1 a 2%. Então, cuidado, você que vende na fazenda, que negocia o seu gado na fazenda, negocie isso aí também com o seu corretor, com o dono do frigorífico que vai fechar. Negocia essa horária de pesagem. E por que esses animais em tão curto período perdem peso? Por causa do estresse que eu falei. Ele vai para o mangueiro, ele não gosta de estar no mangueiro, ele sabe que vai acontecer alguma coisa com ele, porque toda vez que ele vai no mangueiro ele recebe uma agulhada, é o peão que chucha uma bandeira nele, é uma vacinação, é passar dentro do tronco, ele já sabe o que vai acontecer. Quando ele é fechado, ele tem aquele estresse que eu sempre estou falando. E quando ele tem o estresse, ele defeca e urina. E ainda depois você vai ter o seu período de embarque, onde ele vai rodar lá atrás, vai identificar. Então, por isso, ele perde em 2 a 4 horas de 1 a 2% de rendimento, gente. Nós já fizemos muitos trabalhos em cima disso, muitas avaliações, né? Não são trabalhos técnicos, né? Mas são avaliações aonde ocorre isso. Então, cuidado, porque 1% de rendimento é muita coisa. Gente, no próximo programa, continuamos ainda com esse assunto que tem muita coisa para ser falado ainda. Até lá! Viva o agro brasileiro!